Olá, hoje a gente vai investigar um tipo de inimigo que vive bem no meio de nós, muitas vezes de forma invisível, escondido nos animais e no ambiente ao nosso redor. Vamos falar sobre as zoonoses, que são aquelas doenças que pulam dos animais para os seres humanos. E se as maiores ameaças à nossa saúde estiverem, na verdade, escondidas nos animais que estão por toda parte? Essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa análise de hoje. Para isso, nós vamos abrir 4 arquivos de caso. Primeiro, a cisticercose, o invasor do cérebro. Depois, a leishmaniose, que é um verdadeiro sequestrador de células. Na sequência, a doença de Chagas, o destruidor silencioso do coração. E por último, a hidatidose, o invasor que cresce bem devagarinho. E no final, a gente vai descobrir qual é a nossa defesa em comum contra todos eles. Ok, vamos mergulhar nisso. Essas 4 doenças são exemplos perfeitos de como as zoonoses podem ser ameaças silenciosas, e cada uma delas com um mecanismo de ataque completamente diferente. O nosso primeiro caso é a cisticercose, e ela ganhou esse apelido de invasor cerebral por um motivo, digamos, bem assustador. E para a gente ter uma ideia do impacto, olha só, ela é uma das principais causas de epilepsia adquirida no mundo todo. Não é uma doença rara de um lugar distante, não. O impacto dela é global e bem sério. Mas como é que esse invasor chega até o cérebro? O caminho é bem direto. Tudo começa quando se ingere os ovos do parasita Taenia sodium. Daí, as larvas saem desses ovos, atravessam a parede do intestino e, basicamente, pegam uma carona na corrente sanguínea. E aí que elas migram para áreas críticas. Agora o ponto principal é este. Os sintomas não aparecem enquanto a larva está viva. O problema de verdade começa quando ela morre, porque isso dispara uma inflamação enorme no local. Isso aqui mostra perfeitamente como a localização define a doença. Se os cistos se formam no cérebro, o que a gente chama de neurocisticercose, os sintomas são convulsões, dores de cabeça. Se for nos músculos, aparecem como nódulos. E se for nos olhos, pode levar à perda de visão. Quer dizer, o inimigo é o mesmo, mas o campo de batalha muda completamente o resultado. Agora vamos para o nosso segundo arquivo, e para uma estratégia de ataque totalmente diferente. Vamos conhecer a leishmaniose, o sequestrador celular. Para a gente entender como funciona esse sequestro, a gente precisa conhecer a vítima, o macrófago. Pense nele como um soldado de elite do nosso sistema de defesa, sabe? O trabalho dele é encontrar, engolir e destruir qualquer invasor. E agora, olha só a estratégia impressionante do parasita. A leishmania não tenta lutar contra o macrófago. Pelo contrário, ela se deixa ser capturada. Uma vez lá dentro, ela se transforma como um espião que muda de identidade e simplesmente desliga os alarmes da célula. Assim, aquele soldado de elite vira um esconderijo perfeito, onde o invasor pode se multiplicar à vontade. E essa invasão pode se manifestar de 2 formas bem distintas. A forma cutânea, que causa feridas na pele que geralmente não doem. Mas a forma visceral é um ataque geral no corpo todo, causando febre, fraqueza e um aumento perigoso do baço e do fígado. É a mesma doença, mas com 2 faces completamente diferentes. E sobre a leishmaniose, 3 fatos são cruciais. Primeiro, ela é o que se chama de doença negligenciada, porque afeta principalmente populações mais pobres. Segundo, os cães são os principais reservatórios do parasita nas cidades, o que conecta diretamente a saúde deles à nossa. E terceiro, infelizmente, as mudanças no meio ambiente estão ajudando a doença a se espalhar para novas áreas. O nosso terceiro caso talvez seja o mais traiçoeiro de todos, a doença de Chagas, o destruidor silencioso do coração. O perigo dela não está na velocidade, mas sim na paciência. Para a gente ter uma ideia da dimensão do problema, basta este dado. É a principal causa de doença cardíaca não isquêmica na América Latina. É um problema de saúde pública gigantesco. A natureza silenciosa da doença está exatamente aqui. A fase aguda, logo depois da infecção, costuma ser bem leve, com sintomas que podem ser confundidos com uma gripe qualquer. Mas aí, anos, às vezes décadas depois, a fase crônica se manifesta, com danos terríveis ao coração e ao sistema digestivo, podendo levar à insuficiência cardíaca e ao crescimento anormal de órgãos como o esôfago e o cólon. Quando se fala em Chagas, todo mundo pensa no inseto barbeiro, né? E com razão. Ele é o responsável por 70% dos casos, mas não é o único jeito. Os outros 30% se dividem entre alimentos contaminados, transfusão de sangue, transplantes e até da mãe para o bebê durante a gravidez. Isso mostra que as rotas de contaminação são bem mais variadas do que a gente imagina.
Chegamos ao nosso último arquivo, que nos apresenta a hidatidose, um invasor de crescimento lento. Como o próprio nome já diz, a principal estratégia dele é o tempo. E o alvo preferido desse invasor é o fígado. Cerca de 70% de todos os cistos de hidatidose são encontrados lá, crescendo em silêncio ano após ano. E aqui, de novo, a gente vê aquela mesma regra: a localização é tudo. Se o cisto está no fígado, os sintomas são dor na barriga, enjoo; se está nos pulmões, causa tosse, falta de ar; e em lugares mais raros, como no cérebro ou nos ossos, o resultado pode ser convulsões ou até fraturas. Só que o perigo de verdade não está nesse crescimento lento. Está no que pode acontecer de repente. O cisto pode passar anos ali sem causar nenhum problema, mas se ele se romper, seja por um acidente ou do nada, o líquido que está dentro vaza pelo corpo, podendo causar uma reação alérgica gravíssima e fatal, o chamado choque anafilático. É uma verdadeira bomba relógio. Bom, nós investigamos 4 invasores com 4 estratégias completamente diferentes. Mas isso nos leva à parte mais importante de todas. Qual é a nossa defesa? Pensem bem: 4 doenças, 4 parasitas. Um que ataca o cérebro, outro que sequestra as nossas células, um terceiro que destrói o coração com o tempo e o último que cresce em silêncio. O que é que tudo isso tem em comum? A conexão, a resposta para essa pergunta, está na prevenção. E a melhor parte é que a estratégia de defesa é uma só, ela é unificada. Medidas que parecem simples, como saneamento básico, higiene, cozinhar bem os alimentos, controlar insetos e cuidar da saúde dos animais, tudo isso forma uma barreira de proteção. E não contra uma, mas contra todas essas doenças ao mesmo tempo. E isso nos deixa com uma reflexão final muito importante. A barreira que a gente imagina que existe entre a nossa saúde e a saúde dos animais, ela é muito mais frágil do que parece. Na verdade, elas não são coisas separadas. Elas são uma coisa só. Cuidar do nosso ambiente e dos animais ao nosso redor é, no fim das contas, cuidar da gente mesmo.